Sem dúvida, vivemos um tempo de muitas discussões e conflitos políticos e ideológicos. E mais uma vez vamos às urnas exercer nosso dever cívico de escolher nossos governantes. Como nortear esta decisão? Como nós, cristãos, podemos trazer luz para um contexto de trevas tão manchado pelo pecado como a política? Podemos nos valer do passado. E que boas referências nós temos! Olhemos para a coragem e fidelidade de Lutero, para o brilhantismo e piedade de Calvino e seu trabalho em Genebra, para a Reforma Protestante e toda a sua influência em nossa cultura. E clamemos para que, mais uma vez, Deus use a sua igreja para transformar a política em um meio para a sua glória. Conferência Jovem 2020 – Reforma Política. A influência da Reforma Protestante na vida pública. Então é com grande alegria que participo dessa primeira conferência e uma grande responsabilidade, porque iniciar uma semana como essa, os dias como esses que virão, é algo difícil, porque é necessário que se lance as bases para tudo que os demais palestrantes dirão. Então é um desafio e com a graça de Deus nós cremos que seremos edificados, fortalecidos neste conhecimento que é um conhecimento teológico e também um conhecimento da história, a história que é uma nossa história, a nossa própria história, a história do protestantismo. Portanto, fica a minha palavra de gratidão a Deus e a cada um dos irmãos e das irmãs que aqui participam. Eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Romanos, texto clássico, capítulo 1, verso 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Nós faremos a leitura desse texto, Romanos 1,17, a uma só voz. Pode ser? Então, Romanos, capítulo 1, verso 17, todos a uma só voz. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Eu gostaria de reportá-los para o dia 6 de julho de 1415. E você teria que ir até uma cidade dentro da extensão do Sacro Império Romano-Germânico, que é a cidade de Constança. Ali se reuniam as autoridades da Igreja Romana e tendo que tratar de temas muito sérios. Havia questões dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que ainda tinham profundas dificuldades entre papas e antipapas, problemas relacionados à economia e ao desenvolvimento da Igreja, problemas porque não se sabia muito bem aonde se instalaria o poder romano. Alguns diriam que era em Avignon, na França, enquanto outros diriam que seria em Roma, como tinha sido durante muito tempo. E nós percebemos que há uma inquietação dentro da Igreja Católica Romana. Mas esse dia especialmente, você teria que se atentar para uma fogueira. E essa fogueira que ardia consumia um homem. Esse homem vinha da Boêmia, uma região que hoje se compreende como a Tchecoslováquia. E esse homem era um pregador. Era um homem que dissertava de uma forma muito intensa em suas igrejas. Era um homem que acolheu multidões e era abraçado por muita gente. Era um homem que, observando o seu tempo, dizia que havia irregularidades ali. E especialmente irregularidades dentro da igreja que ele mesmo servia. Era alguém que pensava, observava e fundamentalmente buscava aplicar a Escritura Sagrada. Mas quem era esse homem? Esse homem é Jan Hus, ou John Hus.
E esse pregador era alguém que percebia aquilo que o seu tempo tinha a oferecer e aquilo que a igreja estava oferecendo naqueles dias. Mas ele, mais do que isso, é o reflexo de algumas mudanças que já estavam acontecendo, não apenas na sua região, mas aconteciam em terras além mar, terras que chegavam até a Inglaterra, quando John Wycliffe já pregava o mesmo evangelho e já anunciava as mesmas verdades que esse John Hus. Wycliffe já tinha morrido desde 1384 e o seu legado foi se espalhando pelo norte da Europa. E agora esse homem que estava sendo morto à fogueira, Jan Hus, era um pregador que, ao observar a sua época, passava a refletir, a perceber as irregularidades que aconteciam e uma leitura muito precisa, a qual nós passamos a perceber agora. Nós estamos já caminhando para o fim da chamada Idade Média. Eu creio que os irmãos sabem, a Idade Média é um período de aproximadamente 1000 anos, e começa ali por volta do ano de 476 e se estende até o ano de 1453. Ela é caracterizada nesses dois polos, primeiro pela queda do Império Romano, o que, de acordo com os historiadores, dá o início para a Idade Média. E o fim desse período se dá com a queda de Constantinopla, a grande cidade que ainda sustentava o brilhantismo do Império Romano do Oriente, ou também chamado de Império Bizantino. Nós já estamos quase no final, mas tratando-se de uma Europa ocidental, nós temos que fazer uma leitura muito atenta para como a igreja se portava e se portou durante toda a Idade Média. É uma sociedade pobre, é uma sociedade carente, é uma sociedade que tem profundas dificuldades. 25% das crianças não chegavam sequer aos 5 anos de idade, morriam. A fome reinante, a peste que o tempo todo cercava os cantões da Europa e aquele contexto muito difícil. Esse era o cenário que John Hus observava. Talvez a luz viria através daquela instituição que foi posta por Cristo para também cumprir um papel espiritual na sociedade, a igreja. A igreja que teria os oráculos divinos, a igreja que era portadora dos sacramentos, a igreja que era a grande educadora da Europa daqueles dias, a igreja que tinha não só um poder espiritual, mas também grande influência política. Mas quando você observa a igreja daquela época, você necessariamente tem que notar como o pecado entrou. E como aquilo que hoje nós temos como algo terrível e difícil, era o comum da igreja. A simonia, ou seja, a compra de benefícios eclesiásticos. E a igreja praticava isso constantemente. Era uma igreja que se negava a ensinar as pessoas. A educação não era para todos, a educação era apenas para algumas pessoas dentro da nobreza. Era uma igreja que conseguia entrar, inclusive, na vida do homem comum. E os historiadores chegam a dizer que havia uma série de mecanismos prontos para colocarem as pessoas segundo os ideais da igreja, segundo o direcionamento que a igreja queria. Ora, não é isso o confessionário? Cada vez que o indivíduo se confessava perante um sacerdote, o sacerdote era portador de um segredo, ou de segredos deste homem. E ali você tinha uma prisão, que vinha desde o homem comum até as grandes autoridades daqueles dias. Sobretudo, nós temos uma estagnação social, você não tem mobilidade social, há sérios problemas no que diz respeito à vida pública, e a igreja, observando tudo isso, não tinha nenhum comportamento para libertar o homem com o poder do evangelho, mas colocou o evangelho debaixo de tantas normas, tantas leis e tantos conceitos filosóficos misturados com teológicos, que o cenário não poderia ser outro, senão o caos em toda a Europa ocidental. Era isso que Jan Hus via. Era isso que inquietava aquele homem,
E é isso que moveu a começar a pregar algo totalmente diferente. Ele é levado ao concílio de Constança com o chamado salvo-conduto. Entretanto, quando lá chega, após ser inquirido e após responder de uma forma convicta aquilo que cria, que era no Evangelho de Cristo, aqueles que antes o tinham entregue o salvo-conduto diriam: nós não precisamos cumprir juramentos para um herege. E este homem, então, foi morto, queimado vivo. Mas a ilustração que se usa é que é como se aquelas cinzas de John Hus ecoassem por toda a Europa. E, sobretudo, a palavra daquele homem enquanto ardia. Fala-se que ele, naqueles momentos finais, além de cantar os salmos e pedindo a misericórdia do Filho de Deus, ele também havia dito: agora vocês estão queimando um ganso, uma vez que o nome Hus significaria ganso. Mas daqui 100 anos haverá um cisne que vocês não poderão queimar. Há um salto histórico. E a Europa vai passando por algumas modificações. A transição do século XV para o século XVI é marcada por algumas coisas muito importantes. Principalmente a queda de Constantinopla em 53, mas também o início de um movimento. E nós precisamos entender este movimento para que entendamos de uma forma mais completa a Reforma Protestante. E aqui me refiro ao movimento muito conhecido que é o renascentismo. A Renascença nasce principalmente em países como a Itália e como a França. Há um movimento, então, de tentar se resgatar aquilo que outrora tinha sido soterrado pelos princípios, soterrado pela cultura imposta pela Igreja. E a ideia de resgatar seria o resgate de toda a cultura clássica. A cultura clássica para aqueles dias seria a cultura produzida pelos gregos, pelos romanos e até mesmo pelos judeus, como nós veremos daqui a pouco. Mas o sentido é que o antigo é melhor. O antigo é algo que chama mais atenção e viver como clássico é algo melhor do que simplesmente cumprir os ditames de uma igreja que já estava totalmente carcomida. Alguns homens aparecem. E esses movimentos, que são movimentos principalmente dentro da elite europeia, começam a crescer. As escolas antes paroquiais e administradas por sacerdotes agora passam a ter alguma independência e os próprios renascentistas já propunham que as escolas deveriam ser organizadas e administradas por grandes mestres. E surgem algumas escolas nesse sentido. Eram professores que não mais voltariam simplesmente para os clássicos da patrística ou para São Tomás de Aquino, que já é da Idade Média, mas são homens que gostariam de pensar aquilo que tinha dito Aristóteles, Platão, os cantos de Homero e tudo aquilo que compunha a filosofia grega, além do grande orador Cícero, que era romano. Vejam que é algo totalmente diferente. Era a cultura pagã, era o pensamento pagão, que tinha sido por tanto tempo deixado de lado para dar espaço à cultura e à teologia patrística, retornando, e retornando com uma força muito intensa. Não só o pensamento, mas até mesmo o comportamento daquelas pessoas passou a refletir um pouco do que seria o comportamento, o que eles chamariam de clássico. Agora, havia um resgate aos poucos do culto pagão, e acreditem, isso aconteceu. Sobretudo um resgate daquele comportamento próprio daquelas culturas pagãs. Não era estranho você observar, mesmo na Itália, aqueles homens renascentistas que se reuniam em verdadeiros bacanais, que se reuniam em festas que eram quase que festas pagãs, e tudo isso dentro daquele espaço onde reinava soberana a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, meus irmãos, há algo que nós devemos perceber com olhares muito atentos e gratos a Deus pelo Renascimento. O Renascimento não só quer resgatar a cultura, não quer apenas colocar o homem no centro de todas as coisas, portanto o antropocentrismo, dentro do conceito de que já estava o tempo, já tinha chegado o tempo da maturidade do pensamento,
Mas o que os renascentistas fazem, que é preciosíssimo, é resgatar os escritos clássicos, é restaurar os escritos clássicos e é traduzir estes escritos clássicos para línguas como o latim, que seriam línguas que a nobreza conheceria. Isso é muito importante nós percebermos, uma vez que os dois textos maiores, que seriam a base para todo o pensamento de Lutero, foram ajustados, foram copiados e foram trazidos e resgatados para aquele momento histórico. Eu me refiro aqui ao Antigo Testamento, que foi organizado por um judeu chamado de Roelinx, e posteriormente Erasmo de Roterdã, que organizou o Novo Testamento. Até hoje você pode ter acesso à edição do Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. Mas quem é esse homem que faria uso deste material brilhante e que teria como base do seu pensamento este Antigo Testamento, este Novo Testamento? É um jovem, é um menino que nasce na Alemanha, em Eisleben, no ano de 1483. Ele não nasce de uma família nobre. Ao contrário, o seu pai trabalhava na mineração de cobre. E era um emprego, era um trabalho que estava em ascensão naqueles dias. Lembre-se que nesse período já começava aquela ascensão da chamada burguesia, já nos fins do século XV, entrada no século XVI. Ele não fica muito tempo em Eisleben, mas ele tem que se mudar para Mansfeld, onde ele tem verdadeiramente a sua educação primária. Fala-se que a educação desse jovem, que é Martinho Lutero, é uma educação muito rígida. Nas suas próprias narrativas, ele dirá que o seu pai era um homem extremamente rigoroso. Os seus planos eram de que Lutero fosse um grande advogado, fosse um homem influente, e um homem que pudesse impactar a vida de pessoas e, sobretudo, um homem que tivesse posses. E para isso, ele não media esforços para que Lutero estudasse até as últimas consequências. Lutero narra, por exemplo, as feridas que tinha por conta de surras que levava do seu pai, Hans Luther. Ele apanhava do pai, e apanhava muito. E a sua descrição é que o seu pai não se contentava com o mais ou menos. Ele não se contentava com aquilo que seria o quase bom. Lutero sempre deveria manifestar a excelência, porque senão teria as consequências na sua própria carne. E aí você pode pensar, mas aonde estava a mãe de Martinho Lutero? O problema é que ela estava presente. E ela era tão rigorosa quanto o pai. Lutero fala que uma vez roubou nozes. E sua mãe, sabendo deste roubo, deu-lhe uma surra. Mas uma surra. Que ele só foi sentir o alívio, né? Ou seja, a sua mãe só foi parar de bater quando já o sangue saía das costas do jovem Lutero. Então, para vocês verem em que ambiente o grande reformador nasce. Mas ainda nós precisamos notar que ele era um homem do seu tempo. E dentro disso que você tem que acompanhar Lutero, além desse rigor dentro da sua casa, tem que acompanhá-lo na sua igreja. Tem que acompanhá-lo como coroinha. Tem que acompanhá-lo dentro do coral da igreja, que foi algo que ele fez como toda criança alemã fazia. Até que, por volta dos 14 ou 15 anos, ele se muda. E se muda para Erfurt. E ali naquela cidade, ele deveria se aplicar à educação, deveria se aplicar ao estudo, principalmente para se tornar advogado. Logo, ele tem o diálogo com as artes liberais. Ele se torna bacharel em artes. Ele dialogava com a filosofia. Ele advogava, interagia com a gramática. E, sobretudo, é um homem que logo chega ao grau de mestre. Ele agora é mestre. E ele tem que sair daquela região de Erfurt, voltar para casa e depois retornar, a fim de que completasse os seus estudos e tornasse-se um advogado. Ele vai para casa. E nesse caminho de retorno para Erfurt, após um curto período em sua casa,
Nós sabemos o que aconteceu. Ele é tomado por uma tempestade violentíssima. Você sabe bem quais são as causas de uma tempestade. Você sabe que há um movimento natural da água que evapora. Você sabe que essa água retorna, para a terra. Você sabe a razão dos raios, dos trovões, porque nós já temos acesso a uma ciência que se especializou nisso, apesar da nossa previsão de meteorologia geralmente falhar. Mas você sabe muito bem como é que a coisa funciona. Agora, tente ter a mente de alguém do século XVI. Tente ter a mente de alguém que não sabe desses movimentos. E por conta de uma religião, de uma igreja, teria simplesmente a ideia de que tudo o que acontece tem uma razão divina. Nós, como presbiterianos, sabemos disso. Tudo vem pela providência de Deus. Só que a questão ainda é mais difícil, porque eles pensavam que havia a ideia de retribuição. Tudo o que acontece, ou era porque Deus estava abençoando alguém, ou então porque Deus estava amaldiçoando alguém e querendo alguma coisa. A imagem de um Deus irado, a imagem de um Deus iracundo não saía da mente dos homens desse período dos fins da Idade Média, já entrada na Idade Moderna. Lembrando o seguinte, o que eu costumo falar é que aquelas pessoas não tinham consciência de que eles sairiam da Idade Média e entrariam na Idade Moderna. Na verdade, há uma confusão, as transições são muito demoradas, até nos nossos dias isso acontece. Qualquer tipo de transição demora muito, especialmente transição de mentalidade. E agora vocês podem pensar como Lutero enxergava aquela grande tempestade. A primeira coisa que ele fez, aquilo que você nunca deve fazer, se esconder debaixo de uma árvore. Foi isso que ele fez. Mais do que isso, ele lembrava o seguinte, que 2 dos seus amigos da universidade tinham morrido por causa da peste. E vejam, o momento que Lutero passou na universidade não foi um momento muito santo. E nesse sentido ele era diferente de Calvino, porque os comentários que se tinha sobre Calvino é que Calvino mesmo na universidade era alguém extremamente correto, íntegro e que sempre demonstrou um comportamento cristão. Lutero não era bem assim. Lutero era aquele tipo de jovem universitário que acaba a aula e vai encontrar os amigos no boteco, que geralmente fica do lado da universidade, ganhando muito dinheiro. Lutero era desses. E construiu muitas amizades ali, intelectuais. Muitos deles que já faziam comunicação com o pensamento renascentista, mas pessoas de uma moral muito distante dos padrões divinos. Então vejam, Lutero observa e está debaixo de uma tempestade, está debaixo de uma árvore. Sobretudo ele viu 2 dos seus amigos morrerem por causa da peste. E agora ele seria o próximo. E a história fala que Lutero, então, orou, ou rezou. E rezou para uma santa específica. Lembrem-se que Lutero ainda está debaixo da orientação do catolicismo romano. Ele ora para a Santa Ana. Amanhã vocês terão um palestrante que é o reverendo Wilson Santana. Esse sobrenome Santana refere-se a essa personagem que, segundo as lendas do catolicismo, teria sido, alguém sabe? A avó de Jesus Cristo. Portanto, a mãe de Maria, Santa Ana. Santa Ana e São Joaquim. Inclusive, o Dia das Avós, Dia dos Avós, segundo a tradição católica, o mesmo dia, que é o dia de celebrar a memória de Santa Ana. Então, ele roga essa santa. E você pode pensar, mas tanto santo, forte, para Lutero rogar, ele vai rogar para Santa Ana? Acontece, meus irmãos, que Santa Ana era a padroeira dos mineiros. E o seu pai, como nós comentamos no início, era mineiro, ou seja, trabalhava com a mineração de cobre. E é por isso que ele roga aquela santa. Bem, por um ato não da intercessão de Santa Ana, mas pela providência divina, Lutero escapou. Lutero ficou vivo.
e continua a sua viagem para Erfurt. Só que o que nos chama a atenção é que enquanto ele orava, o que a sua boca pronunciou era que se ele escapasse daquela tempestade, se ele saísse vivo, ele entraria para a vida monástica. Ele se entregaria à vida monástica, ele seria padre, ele seria monge, que era algo muito mais intenso e algo que faria com que a sua vida inteira fosse dedicada a Deus e dedicada à igreja. É isso que ele faz. O pai de Lutero ficou frustrado com isso, mas não tinha muito o que fazer. Ele chega a Erfurt e encontra-se com uma ordem que é chamada de Ordem dos Agostinianos, que vocês já ouviram falar. A Ordem dos Agostinianos era conhecida primeiro pela sua rigidez. Era uma ordem que exigia muitos jejuns, exigia uma penitência muito intensa, e era uma ordem que incentivava o indivíduo a se deixar tudo aquilo que ele consideraria como carnal. Mas, além disso, era uma ordem que se dedicava ao estudo. E assim, Lutero entra ali por volta de 1510, 1511, e ali ele coloca aquelas roupas brancas, né, as roupas de noviço, ele já faz as primeiras atividades, ele faz os seus primeiros jejuns, ele já interage com a literatura patrística, até que os anos vão passando e ele agora se vê sob os mantos já negros de um monge. Bem, nesse ano de 1510, 1511, é que você já vê um Lutero mais maduro, um Lutero que já estava nesse convento. E nesse ano especialmente, ele tem a suposta solução para os seus problemas. Se você considerar então a sua trajetória, você perceberá que é um homem marcado por angústias, e angústias muito profundas. E nesse tempo, nesse espaço, já há alguns anos dentro do mosteiro, em 1510, agora ele precisa fazer uma peregrinação. A sua alma estava inquieta. E não tinha quem não percebesse aquele jovem Lutero com um coração muito pesado e que não conseguia entender quem era Deus. Ao contrário, ele sempre se movia em muitas penitências. E nesse ano de 1510, ele faz uma peregrinação até a cidade de Roma. Roma era a capital da igreja. Era um local onde se veriam os locais onde estavam os santos, os sepulcros de todos os santos, ou pelo menos da maioria deles. Era a sede da igreja romana, era onde estava o bispo de Roma. E vocês imaginem então a emoção daquele jovem. Havia uma peregrinação que acontecia até a cidade de Roma. E ele vai com uma roupa muito humilde, cajado na mão, muitas dificuldades para se hospedar. E fala-se que muitas vezes eles tinham que ficar em locais horríveis, porque não tinham hospedaria decente, dependendo do auxílio de pessoas, mas chega na cidade de Roma. É um monge encantado. As construções, as pinturas, e a essa altura você já tem um trabalho magnífico dos artistas renascentistas, e ele caminha por aquela cidade aparentemente repleta de espiritualidade, até que ele começa a perceber algumas coisas muito estranhas. Bordéis para padres. Missas que aconteciam, mas de uma forma muito inadequada. E duas experiências marcam a passagem de Lutero por Roma. E duas envolvendo a missa. A primeira delas é quando Lutero está tentando ali ministrar e oferecer o chamado sacrifício da missa. Um padre fala o seguinte: olha, vamos rápido com isso aí, porque tem outra para fazer. E o outro momento terrível para a experiência do futuro reformador é quando ele estava no mesmo ato, oferecendo o sacrifício da missa, e o padre que estava celebrando fala em latim, referindo-se ao pão, referindo-se à hóstia. Pão tu és, e pão continuarás sendo. Isso para nós protestantes é algo tranquilo. E nós sabemos
que não acontece nenhuma mudança metafísica no pão da Santa Ceia do Senhor. Mas parem para lembrar que Lutero era católico. E o mistério da transubstanciação é algo que faz parte da identidade católica até hoje. Lembrem-se, né? A transubstanciação é aquele conceito de que há uma mudança interna, ou seja, uma mudança essencial em que a hóstia deixa de o ser para se transformar em corpo de Cristo, e ao mesmo tempo há um segundo milagre que o acidente, né, ou aquela imagem, aquela expressão física não sofre alteração. Então, essencialmente é corpo de Cristo, mas a sua aparência continua sendo a aparência de pão. Para um católico isso é essencial até hoje. É uma das doutrinas que o catolicismo não abre mão e tem muito a ver com a filosofia da igreja. Mas, naquele evento, o padre fala, é pão, continuará sendo pão. E Lutero então percebe que Roma, na verdade, era uma cidade podre, era uma cidade prostituída e era uma cidade que não espelhava o seu ideal do evangelho. Lembrando que, mesmo sendo católico, agora sendo monge, Lutero era um homem que se empenhava muito nas suas devocionais, se empenhava muito nas suas penitências e se empenhava muito em viver aquilo que ele julgava correto, aquilo que era ensinado dentro do mosteiro. E ele volta. Chegando em Erfurt, ele tem a experiência de ser levado, ou ser conduzido, e já no ano de 1511, até uma pequena cidade na Saxônia, ou também chamada de Alemanha, que é Wittenberg. Ali em Wittenberg ele tem uma tarefa especial. Ele tem que ser professor de Bíblia da recém-inaugurada Universidade de Wittenberg. Johann Staupitz, seu mestre, foi quem o conduziu para aquela universidade. E ali ele teria condições de dialogar com alunos, de conversar com esses alunos e especialmente expor a palavra de Deus. Porém, o expor a palavra de Deus não é bem como nós conhecemos e como nós sabemos hoje. A coisa era muito diferente naqueles dias. Qual que era a tarefa de Lutero enquanto professor de Bíblia? O que um professor de Bíblia no século XVI, aproximadamente 1511, fazia? O professor chegava na universidade e não abria a Escritura. Então era um professor de Bíblia que não abria a Escritura. O que esses professores faziam? Eles deveriam trazer proposições dos pais da igreja, dialogando com outros pais da igreja e conversando com autores do medievo, ou autores medievais. Então, o cenário seria o seguinte, você estabelecia uma proposição e diante dessa proposição você colocaria pais da igreja que concordavam com essa proposição e colocaria outros pais da igreja que discordavam desta proposição. E faria o diálogo entre eles, até que se chegasse a uma síntese, ou pensamento resumido das partes que discordavam e que concordavam. Por fim, essa síntese se transformava em tese, e a partir dessa tese pegava-se os autores que concordavam e que discordavam dessa nova tese. Então vocês já podem perceber que é um exercício interminável, era isso que um professor de Bíblia fazia. Mas quando Lutero foi colocado ali, o objetivo era que ele, por um lado, deixasse de ser um homem tão rude, tão duro consigo mesmo, e entrando em contato com a Escritura Sagrada, entrando em contato com a literatura da igreja, ele teria condições tanto de aprender para si mesmo, quanto também para ensinar. Afinal de contas, não sei se há professores aqui, mas os professores sabem que quando se aprende algo, né, a própria experiência do pastor também vai nesse sentido, quando se ensina algo, nós também aprendemos. Os professores também aprendem sobre o conteúdo. E era isso que Lutero deveria fazer naquele período em Wittenberg. Só que ele vai olhando a Escritura, lendo a palavra, e ele se depara com esse texto de Romanos 1:17. Esse texto faz uma mudança radical em sua vida. Nós não temos tempo para entrar nos problemas da alma de Lutero, nas angústias de Lutero. Mas o que você precisa saber é o seguinte, ele era um homem tão melancólico que ele chega a dizer que
ele tinha raiva de Deus. Ele não suportava a ideia de Deus. Porque pensar num Deus iracundo, num Deus que viria sobre os homens frágeis com a sua ira e não tendo uma possibilidade de escape porque as obras eram insuficientes, era algo perturbador para esse que seria então o reformador. E é por isso que ele odiava a Deus. Então, para vocês verem como que era a situação deste homem até que ele se deparou com esse texto. Esse texto é tão impactante para Lutero que não só muda a sua vida, mas muda inclusive a forma que suas aulas se desenvolviam. Era um homem que agora não se preocuparia tanto com a exposição dos pais da igreja, com os diálogos intermináveis dos pais da igreja, mas era um indivíduo que abria a Escritura Sagrada e fazia as exposições do texto. É mais ou menos o trabalho que o pastor faz aqui na igreja. Ele abre o texto, ele explica o texto e ele aplica o texto. É exatamente isso que Martinho Lutero fazia dentro do ambiente de universidade. Isso vai chamando a atenção. Aos poucos, a Universidade de Wittenberg chega a ser maior que a cidade. Para vocês terem uma ideia, como é que isso funciona? Muitos alunos iam e vinham para aquela região. E por isso que a universidade cresceu muito. E principalmente pelo incentivo de Frederico da Saxônia, o Sábio. Bem, nós já estamos no ano de 1517. E há rumores de um indivíduo que vem passando pelas regiões da Alemanha e vem com um documento. Esse documento teria a chancela do bispo de Roma, do Papa. E esse documento deveria ser entregue tanto ao homem comum quanto às autoridades. Esse homem chamava-se Johann Tetzel. Tetzel chega a Wittenberg e agora ele ocupava alguns espaços nas igrejas, dizendo que estava com um documento tão importante e tão essencial para as pessoas ali, que era capaz, inclusive, de libertar o homem do purgatório. E vejam que oferta. Poderia libertar aquele parente que você perdeu, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele irmão que tinham morrido por conta da peste que consumia boa parte da Alemanha e boa parte da Europa e agora tristemente se encontravam no purgatório. Aquele documento teria condições de libertar aquelas pessoas e fazer uma entrada triunfal dentro do paraíso. E quando se ouvisse o tilintar das moedas caindo no gasofilácio, ali era uma alma que saía do purgatório e entrava no paraíso. Que mentalidade é essa? É a mentalidade católica que vem sendo trabalhada principalmente pelos autores da escolástica, que diriam que o homem, em todo o seu processo de vida, deveria ser salvo a partir dos sacramentos. Nós precisaríamos entrar um pouquinho no sistema de justificação católica, que vai desde a infusão de justiça pelo batismo, ultrapassa o pecado mortal, a disposição de fé do indivíduo, que leva-o a outros sacramentos e, por fim, a extrema unção. Porém, isso pode não ser totalmente suficiente. E é por isso que ele teria que ir para o purgatório, e um dos meios para se libertar do purgatório seria, então, a compra de indulgências. Mas lembrem o seguinte, nesse período, há uma junção da igreja e do Estado. Então, dependendo do pecado, não havia apenas consequências religiosas ou consequências teológicas. Alguns dos pecados eram punidos, inclusive, com prisão. Então, esse é o cenário que você observa. Lutero está na sua paróquia, pregando, e começa a conversar com seus paroquianos, incomodado, porque ninguém mais o procurava para se confessar. Ninguém mais ia até Lutero procurando a confissão, a penitência e tudo aquilo que é próprio do sistema romano. E Lutero perguntava por que isso. E as pessoas apresentavam um documento. Falaram, olha, eu já estou perdoado. Então eu bebi, mas já estou perdoado disso. Eu entrei em briga, mas já estou perdoado por isso. Qualquer pecado que a pessoa cometia, e há quem diga que até pecados que você pensava em cometer, poderiam ser libertos aí pela compra de indulgência. Então, vamos pensar. Você queria dar uma surra em alguém.
É pecado. E é pecado mortal, segundo a regra do catolicismo. Para o catolicismo existe uma distinção, pecado venial e pecado mortal. Bem, você poderia comprar a indulgência para falar o seguinte, olha, eu vou pecar e eu já compro o perdão por esse pecado e está garantida a surra para a pessoa. Eu ouvi alguém falando amém? Era isso que acontecia naqueles dias. E Lutero, então, quando toma aquele documento, logo se enfurece. E daí que vem a ideia brilhante de escrever as 95 teses que vocês tão bem conhecem. Agora, Lutero é um homem de uma inteligência assim extraordinária. Ele não coloca em qualquer dia essas 95 teses. Ele escolhe o dia preciso, que é, qual dia que é? Que ele coloca as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, 31 de outubro de 1517. Então é o dia 31 de outubro, exatamente o dia de hoje, só que há 503 anos atrás. Bem, mas por que Lutero escolhe esse dia? Ele escolhe esse dia porque alguém lembra que dia, de acordo com a tradição católica, é o dia de amanhã? Dia de Todos os Santos. 1º de novembro, dia de Todos os Santos. A ideia é a seguinte, a igreja teve muitos mártires e muitos santos. E para não escapar nenhum, a igreja não esquecer nenhum dos santos, fez-se o dia de Todos os Santos para celebrar, inclusive, aqueles que foram esquecidos pela tradição. É mais ou menos o que se foi feito quando o apóstolo Paulo, lá em Atenas, percebeu aquele altar ao Deus desconhecido. Para não faltar nenhum, coloca-se então um altar para o Deus desconhecido. Bem, você nota isso e vê a genialidade de Lutero. Ele coloca aquele documento no dia 31 de outubro porque no 1º de novembro, Wittenberg era uma das cidades mais visitadas de toda a Europa. E era visitada porque o seu governante, Frederico da Saxônia, o sábio, era simplesmente o maior colecionador de relíquias. Então você pode pensar em qualquer relíquia aí, Frederico da Saxônia tinha. Unha de São Pedro, tinha. Cabeça de santos, Frederico da Saxônia tinha. Até quem brinque, né? O leite da Virgem Maria, Frederico da Saxônia tinha. Fragmento da cruz. Meus irmãos, os autores falam que havia tantos fragmentos da cruz que se você juntasse, seria possível restaurar todas as florestas da Europa, de tanto fragmento de cruz que existia. Então, o local daquele, no dia de Todos os Santos, era um ambiente de peregrinação de muita gente. As pessoas iam, e eles iam, tocavam, pagavam para entrar nos locais sagrados, e tudo isso naquela Wittenberg. Quando Lutero coloca as 95 teses na igreja, na porta da igreja, todo mundo que passava via. Mas, mais do que isso, aquele é um documento de uma erudição extrema. Primeiro, porque foi escrito em latim. As pessoas não sabiam ler. O alemão praticamente não existe nessa época. Você tem, no mínimo, 3 tipos ou 3 variantes da língua alemã. E ele coloca em latim, ele escreve em latim, e ele escreve com termos técnicos. E eram proposições que atacavam as indulgências, que falavam contra as indulgências, falavam contra esse documento que teria supostamente a condição de libertar o homem do inferno, libertar o homem, aliás, do purgatório. É isso que Lutero escreve como resposta, especialmente um desafio para aqueles que entendiam ou que criam daquela maneira. Colocar na porta da igreja não era um ato de rebeldia, era um ato comum, era algo comum que se fazia buscando uma disputa. A ideia é mais ou menos o seguinte: Lutero colocava as 95 teses na porta da igreja dizendo, eu tenho essas teses aqui para conversar. Se alguém tiver coragem, fique à vontade.
É mais ou menos isso que Lutero fazia, ou fez. Bem, mas esse documento logo é percebido por alguns jovens que já estão próximos do renascentismo, indivíduos que têm conhecimento do latim. E o que eles fazem? Eles tomam o documento de Lutero, tomam as 95 teses de Lutero, traduzem para o alemão e levam para a imprensa. Lembrem-se que a imprensa tinha sido inventada há pouco por Gutenberg. E agora esse documento se espalha por boa parte da Alemanha. É aí que você vê o pensamento de Lutero já crescendo. E a coisa vai tomando uma proporção tal que sai até mesmo do controle. Bem, mas houve quem discutisse. E alguns chegam a dialogar com Lutero. Lutero em algumas ocasiões, discute com eruditos. John Eck, por exemplo, que era um grande erudito da época, mas foi um homem que foi derrotado por Lutero no debate, porque John Eck falava e propunha aquilo que diziam os pais da igreja. Então, enquanto John Eck falava, olha, Agostinho falava dessa forma, Ambrósio de Milão dizia isto, ou Irineu de Lyon falava isso, Lutero respondia, bem, mas o apóstolo Paulo responde dessa maneira. O Evangelho de João escreve dessa forma. Bem, os antigos do Antigo Testamento dissertam dessa maneira. Então, você já pode ver que é um embate, ou é um debate totalmente desequilibrado, e Lutero sempre tinha vantagens. Há um caso que um cardeal foi enviado para debater com Lutero, e Lutero, quem teve acesso aos escritos de Lutero, sabe que ele era muito gentil. Lutero era um homem de uma linguagem assim, muito fina. Então, para vocês terem uma ideia do que Lutero fala, ele diz que aquele cardeal que lhe foi enviado era um homem tão adequado para o debate quanto alguém tocar harpa com o cotovelo. Então, para vocês verem, né, Lutero isso é uma marca dos seus escritos, era muito direto, ele usava muito da sátira e era, por vezes, muito rígido nos seus escritos. Né? Então, eu falei aqui, mas de uma forma irônica. Bem, até que você chega ali no ano de 1520, que Lutero tem que ter a experiência de amadurecer o seu pensamento, de escrever, tem que falar a nobreza alemã, ele tem que dialogar com sérios problemas que a igreja tinha. E nesse ano de 1520 ele recebe um documento, e um documento que vinha com a chancela do próprio Papa, falando que ele agora estava distante da comunhão católica. O maior medo para um católico daqueles dias era sofrer a excomunhão. Ou seja, ele seria expulso da Igreja Católica. E o seu destino seria naturalmente o inferno. Não tinha jeito mais para Lutero. E vocês sabem o que ele faz. Ele toma aquele documento e queima. A essa altura, ele já seria convocado para a Dieta de Worms. É interessante você observar essa trajetória que vinha do documento da sua excomunhão, da cidade de Roma até Wittenberg. Aqui eu falo rapidamente para nós já passarmos para outra parte. O emissário do Papa tinha a responsabilidade de sair por todas as cidades anunciando a excomunhão de Lutero. E chegando a algumas cidades na Alemanha, já cada vez que ele subia ao norte e ia mostrando a excomunhão de Lutero, as pessoas zombavam deste emissário. Quando ele chega a Erfurt, onde Lutero tinha estudado durante bom tempo da sua vida, os estudantes que receberam cópias dessa excomunhão tomaram todas as cópias e jogaram no rio. Jogaram no rio, como um verdadeiro protesto. Até que a excomunhão chega a Lutero, é queimada. Lutero depois escreve um documento sobre o cativeiro babilônico, tratando sobre o cativeiro da igreja, e é ali que ele rompe com o catolicismo de uma forma tal, porque ele afirma que só existem 2 sacramentos, o próprio sistema de igreja é repensado por Lutero, até você chegar no ano de 1521. Em 1521, acontece um momento assim muito interessante na história de Lutero, que seria a repetição, talvez, do que tinha acontecido com Jan Hus, ou com Jan Hus, que em 1415 foi também para uma dieta, foi também para um concílio, e ali morreu. Só que essa dieta deveria acontecer em Worms.
Lutero foi cercado por amigos que o tempo todo falavam: Lutero, lembre-se do que aconteceu com Jan Hus. Ele foi morto à traição pelas autoridades da igreja. Não vá. Mas Lutero recebeu o salvo-conduto de Carlos V, o imperador da época, e vai então uma viagem de 2 semanas para Worms. E essa caminhada também é interessante, porque à medida que ele ia andando, ia com os seus companheiros e com os emissários do imperador, grupos começavam a se juntar. Isso é importante ser destacado. Os alemães acompanharam Lutero até Worms. E chegando em algumas regiões, as pessoas levavam presentes para Lutero. Ele era aclamado, as pessoas, o homem comum, a mulher comum, ia até Lutero dar as palavras de ânimo, ia até Lutero entregar presentes, falar que tinham profunda admiração por Lutero, até que ele chega em Worms. E o próprio relato de Lutero sobre a sua chegada em Worms é impressionante. Ele fala que entra na cidade e as pessoas começam a gritar e a aclamá-lo naquela cidade. E a proporção seria a seguinte: 90% do grupo presente em Worms gritava "Viva Lutero!". Os outros 10% gritavam "Morte ao Papa!". Então, para vocês verem o ambiente em que Lutero estava pronto para entrar. Ele então está diante de Carlos V. As autoridades da igreja, os príncipes da Saxônia, lembrando que a Saxônia naqueles dias, que é a boa parte da Alemanha, era regida por um imperador, que era Carlos V, e tinha diversos príncipes, e dentre esses príncipes, Frederico da Saxônia. E todos eles ali prontos, não para ouvirem Lutero discursar, não era esse o objetivo. O objetivo era simplesmente que Lutero falasse revogo. O revogo de Lutero era a palavra do reformador dizendo que rejeitava tudo aquilo que tinha escrito. Pois bem, os documentos são colocados sobre uma mesa, pergunta-se se aqueles documentos pertenciam a Lutero, ele responde de uma forma afirmativa, e a pergunta seguinte era se ele rejeitava tudo o que escreveu. E aí você lembra que ele fala que não seria possível rejeitar, uma vez que a sua mente, a sua consciência estão cativas à palavra de Deus. Nesse instante, a guarda espanhola gritava fogueira a Lutero, enquanto aquele homem tem que assistir de um modo muito tenso ao que se seguiria. Ele não participa da votação, ao contrário, ele tem que sair. E fala-se que num prazo de aproximadamente 24 horas, eles teriam a resposta. Lutero fica numa sala e ali passa até o dia seguinte. E ele já estava certo de que iria para a fogueira. Até que uma carta lhe é enviada. E essa carta dizia que os príncipes da Saxônia, juntamente com seu imperador, não chegaram num consenso. E uma vez que não chegaram num consenso, Lutero teria um salvo-conduto por algum tempo. Mas se qualquer um, após este prazo ter sido cumprido, encontrasse-se com Lutero, isso quer dizer religiosos, autoridades civis, qualquer tipo de pessoa que encontrasse Lutero, se quisesse prender e matar, teria plena autoridade para isso. E ele está retornando. O príncipe da Saxônia, Frederico, o sábio, sabia o que era a Igreja Católica. Sabia que o plano seria rapidamente dar um jeito de capturar Lutero, levá-lo novamente para julgamento e executá-lo. E é por isso que o príncipe prepara uma armadilha. E Lutero é capturado, é raptado pelos seus amigos e levado até o castelo de Wartburgo. E é ali que ele passa um período de mais ou menos um ano e meio, escrevendo. E ali as histórias são muito intensas, porque ele tem lutas com o diabo. Ele escreve de uma forma muito intensa. É um homem apaixonado pelo Evangelho.
E é um homem que tem agora a disposição para fazer a tradução do Novo Testamento. Ele traduz a Bíblia. E a tradução de Lutero é tão importante que ela não só atinge a religião, não só atinge a teologia, mas é uma tradução que atinge a língua alemã. Lutero pode ser considerado como o pai da língua alemã, porque ele tem alguns tipos de alemão, e ele faz uma junção, mas ele escolhe um alemão mediano. E é a partir desse alemão mediano que ele faz a sua tradução e que ele então publica a sua Bíblia. Bem, mas as coisas não estavam bem em Wittenberg. A cidade já estava com algumas ocasiões de ataques, igrejas sendo saqueadas, igrejas sendo destruídas, mudanças sociais muito rápidas que não eram a proposição de Lutero. E é por isso que este reformador, percebendo que a coisa já estava melhor, retorna até a cidade de Wittenberg e passa por uma série de pregações e exposições visando então a harmonia da cidade, visando o conserto de todos aqueles problemas que foram criados por aqueles que entenderam mal a sua proposta. E aí, meus irmãos, nós percebemos o caminhar da reforma de Lutero e o seu desenrolar, agora muito mais harmônico. Um homem que tinha ficado durante tanto tempo tenso, foi um homem que experimentou um período de paz, um período de tranquilidade. Ele se casou com Catarina von Bora, teve um grande número de filhos, passou por uma experiência muito amarga de perder uma filha, e ele relata as experiências muito profundas de tristeza, de desânimo. Foi um abalo terrível que certamente foi maior do que as tensões em Worms. Mas é um homem que se reergue, continua o seu ministério, continua pregando, continua ensinando e é responsável por uma transformação que não é só uma transformação religiosa, mas através da transformação religiosa, da pregação do Evangelho, toda aquela sociedade alemã foi transformada. A democracia passará a ser algo próprio dos protestantes. A educação pública é algo exclusivamente de Lutero. Ele é o homem que dá os primeiros passos para isso. A pregação na língua do povo, a distribuição de livros que as pessoas pudessem compreender e principalmente uma assistência real, de uma pregação real e não de repetições das vidas dos santos como acontecia. É o que poderia libertar o homem. E essa mensagem aqui do justo que viveria pela fé foi a mensagem que Lutero continuou pregando por muitos textos. E que genuinamente é uma mensagem que, em primeiro lugar, traz paz ao homem. Para o homem da Idade Média, tenso com a visão de um Deus iracundo, para o homem de hoje em dia, que ainda tenta buscar ou tenta ter a sua salvação pelas obras. É a mensagem que conforta o coração quando aqueles daquele tempo ainda lutavam com os próprios pecados, não conseguiam depositar a sua confiança em Cristo. E para hoje é a mesma coisa. E essa mensagem de o justo que viverá pela fé é a mensagem que, inclusive, dá garantias para além dessa vida. O protestante não tem medo da morte, uma vez que é certo que uma vez justificado por Cristo, justificado por Deus, ele irá direto para o paraíso, não terá uma parada obrigatória no purgatório. E essa experiência de Lutero, já no ano de 1543, ele está voltando para a sua cidade natal. E ali ele tem que resolver um problema de irmãos que estavam brigando, donos de terras e brigando entre si. E o reformador tem que resolver o problema como pastor que era. E fala-se que no caminho, aquele já senhor Lutero, que tinha virado a Europa, que enfrentou a maior força daqueles dias, que era a Igreja Romana, aquele homem, de uma forma surpreendente, morre pacificamente.
não foram as forças de Carlos V, ou do Papa, ou as forças dos espanhóis que tiraram a vida de Lutero. Mas ele morreu. E fala-se que a sua morte se deu por um ataque cardíaco. E ali ele falece. E o próprio Lutero já comentava sobre os problemas que teve por conta do seu rigor no momento, no período em que esteve no mosteiro. Morre pacificamente. Um homem que virou o mundo. Um homem que transformou a política, ou que deu os primeiros passos para isso. Um homem que deu os primeiros passos para a transformação da educação, do pensamento da Europa setentrional. E um homem que traz impactos na economia, na filosofia, no modo de se viver, no modo de experimentar a religião. Uma mudança que seria ainda mais intensificada por Calvino, como vocês verão. Mas uma mudança que essencialmente não é econômica, não é política, não é social, mas essencialmente é espiritual. Ou seja, se nós estamos pensando aqui em reforma e política, não se trata de militância por um ou por outro. Não se trata de entrar em debates políticos a favor de direita, muito menos de esquerda. Mas a reforma e a política tem a ver com aquilo que ecoa por todas as gerações. O justo viverá pela fé. Que Deus ricamente abençoe a cada um dos irmãos e que nós sejamos edificados, fortalecidos pela palavra de Deus que vive, que restaura e que fortalece as nossas almas. Amém. Nós passaremos ao momento de perguntas. É isso? Alguém tem pergunta? Se eu não souber responder, reverendo Jonatas resolve o problema. Caso você tenha alguma dúvida, no seu bloquinho de notas, a primeira folhinha aí tem o nosso WhatsApp, que a gente abriu para perguntas, caso você tenha alguma dúvida. Não fique chateado caso a sua pergunta não seja respondida, tá? Fique tranquilo, porque teremos ainda outras programações. Nós já temos uma pergunta aqui, o senhor pode responder? Se eu souber. Ó, a primeira pergunta que surgiu aqui quais são as coisas comuns entre as igrejas evangélicas de hoje e a Igreja Católica do século XVI? Coisas comuns, aí teria que ver o seguinte, são coisas comuns negativas ou positivas? Os dois, né? Bem, o que diz respeito à doutrina, nós compartilhamos de algumas doutrinas que já eram próprias do catolicismo romano. Então, o catolicismo entende que o sacrifício de Cristo é o que dá a salvação. Tá? Por incrível que pareça, é isso que eles entendem. Apenas o modo para a apropriação dessa salvação, aquilo que é chamado de meio instrumental para se apropriar dessa salvação, que é diferente do pensamento católico e do pensamento protestante. Mas o sacrifício de Cristo é vital aí para a salvação, e nisso nós nos unimos ao catolicismo romano. Nós também nos unimos no que diz respeito à doutrina da Santíssima Trindade. O catolicismo, inclusive, é o que defende arduamente a doutrina de que Deus é um e subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós compartilhamos. Compartilhamos também do sentido, da ideia da encarnação de Cristo. Então, juntamente com o catolicismo. A pessoa teantrópica do Redentor, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós compartilhamos do conceito de que o homem nasce em pecado. Acredite, o catolicismo entende que o homem nasce em pecado. Embora haja uma mudança no catolicismo, do pensamento católico, especialmente o que acontece após o batismo, mas, a princípio, o homem nasce em pecado. Então, são coisas que nós compartilhamos. A ideia do culto no domingo, o conceito de que tem que existir a pregação e a ministração do sacramento da ceia do Senhor, embora sejam ideias diferentes, são coisas que nós compartilhamos. Isso do ponto de vista positivo. Na igreja evangélica brasileira hoje,
Existe um problema grave, e aí eu passo àquilo que é semelhante ao catolicismo romano, mas do ponto de vista negativo. O que acontece com a igreja evangélica brasileira hoje? E nós temos aí um grupo de igrejas, que é um grupo grande, que tem muita relação com o misticismo católico. O que é o misticismo católico? É a ideia que o elemento sensível, ou seja, aquilo que você pode pegar, tocar, tem algum tipo de poder. Para o catolicismo tem um sentido. Para o catolicismo o sentido é bem estruturado. E para você entender isso, você tem que perceber aí a distinção que existe entre a filosofia platônica e a filosofia aristotélica, e como o catolicismo, a partir de 1099, passa a dialogar com o pensamento aristotélico, que é o pensamento do seguinte: o que é espiritual está contido no que é material. Então, se você quer se apropriar das coisas espirituais, tem que se empenhar em conhecer o que é material. E é por isso que o catolicismo entende que a igreja reflete a Cristo, que os sacramentos em si mesmos têm poder, inclusive para salvar. Você pode pesquisar o processo de salvação, o processo de justificação para o catolicismo, tem muito a ver com isso. Então é um sistema que é muito bem elaborado e um sistema que tem a ver com a filosofia que o catolicismo absorveu. Infelizmente, o mundo evangélico no Brasil absorveu esse tipo de coisa. E como é que absorve? Não é por razão teológica, filosófica, mas é simplesmente pelo pragmatismo, ou seja, aquilo que poderia dar certo e reunir massas. Observe como a igreja evangélica tem as mesmas práticas. Uso de sal grosso acontece na igreja evangélica, só que não é mais o sal grosso, é sal ungido. A rosa que é usada em alguns setores do catolicismo de chão, e especialmente nas religiões afro-brasileiras, agora é chamada de rosa ungida. A ideia, né, que não sei quantos sabem, mas aquela ideia de colocar água sobre o rádio, e aí se faz uma oração e depois se bebe a água e fica tudo bem, aquela ideia não é uma ideia dos evangélicos. É um conceito católico. E para o catolicismo faz sentido, porque se o padre é aquele que representa o Senhor Jesus Cristo, se o padre é aquele que com sua oração é capaz de abençoar a água, bem, então você bebe a água e será abençoado. Agora o evangelicalismo abraçou esse negócio, abraçou não só isso, como outras coisas. Há um detalhe interessante, para Lutero existia e existe, para nós protestantes, o conceito de sacerdócio universal de todos os crentes. Já ouviram falar disso aí, né? Com certeza. Que é a ideia de que nós não precisamos de mediadores, além do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aí você vai falar, não, na igreja evangélica existe isso? Existe. Quando as pessoas acham, por exemplo, que o pastor, que a oração do pastor tem mais poder que a oração do irmão X, do irmão Y. Esse tipo de pensamento não é um pensamento protestante. Quer dizer, não quer dizer que nós não procuraremos o pastor e não teremos o exercício de pedir oração. Nós precisamos pedir oração não só para o pastor, mas para os membros da igreja em geral. Mas aquela ideia, a oração de ciclano, de fulano, é mais forte que a minha. Então esse sistema sacerdotal, além, é claro, das castas que o mundo evangélico criou, né? O mundo evangélico já tinha pastor, que é algo bíblico, só que aí o bispo ganhou uma posição maior, depois veio o apóstolo, já tem o pai apóstolo e já tem o rei. Então, para vocês verem, então esses são os pontos que, positivos e negativos dessas semelhanças. Espero que tenha ficado claro. Era só isso mesmo? Sim, senhor. Tá. Tem mais uma pergunta aqui. Fique tranquilo, tá, gente? Que eu não vou revelar quem foi, não, tá? Revela o mistério. Só a pergunta. Perguntaram aqui, houve algum comentário de Lutero sobre a escravidão? Lutero não comenta sobre a escravidão diretamente. Quem faz comentários sobre a escravidão é Calvino. Calvino é alguém que não concordava com a escravidão. Agora, por que eu falo que não diretamente? Lutero ainda está num contexto
de campesinato. Você ainda não tem com tanta intensidade a escravidão, não nos padrões que nós conhecemos. E você tem algumas questões assim mais graves em relação a Lutero, a história de Lutero, que dizem respeito a esse comentário de Lutero sobre a relação dos líderes com o campesinato. O que aconteceu? Uma das movimentações sociais que vieram por conta da pregação de Lutero, por uma má interpretação de Lutero, era que é a seguinte: se nós não precisamos ou nós não temos a autoridade acima de nós, além de Cristo, do ponto de vista espiritual, a lógica é que os camponeses não precisariam reconhecer as autoridades civis, ou seja, as autoridades dos reis, dos nobres ou dos senhores feudais do seu tempo. E aí aconteceu uma série de investidas que são chamadas de revoltas dos camponeses, e Lutero esteve envolvido. Só que qual que é a posição de Lutero? E essa é uma página da história de Lutero, que é uma página triste, entretanto nós não devemos deixar de comentar, porque faz parte da própria debilidade daquele homem que sofreu tanto. Ele escrevia o seguinte, que as autoridades civis deveriam aplicar aquilo que dizia a lei contra o campesinato, contra os camponeses. E a consequência disso, e vejam, é daquele jeito de Lutero. Lutero falando, olha, se necessário use a espada, se necessário tire as vidas, se necessário faça o que for preciso para que a lei seja cumprida. E o resultado disso foi triste. Mais de 100 mil mortos na Alemanha. E os próprios nobres ficaram horrorizados com essas atitudes, né, de repressão em relação aos camponeses. Então a palavra de Lutero, infelizmente, foi uma palavra que levou à morte de muita gente, mas ao mesmo tempo foi uma palavra para que se cumprisse a lei. Então foi um homem que, infelizmente, teve essa posição em relação, não diretamente à escravidão, como nós conhecemos os nossos padrões, mas a relação do senhorio feudal com os seus vassalos. Bom, temos mais uma pergunta aqui, essa é um pouquinho mais longa, hein? Capricharam na pergunta. Vixe. Após observar tantos erros, vou subir aqui para ficar melhor, Lutero se viu obrigado a fazer uma reforma. E hoje temos muitos pastores e igrejas se desvinculando da sã doutrina. Como recentemente um pastor famoso disse que devemos atualizar a Bíblia. Você acredita que devemos ter uma nova reforma? Sim ou não? Qual o nosso papel neste meio? Um dos slogans da reforma é que uma igreja reformada ela vai sempre reformando. Agora, nós precisamos ser muito realistas. Nós não temos condições, diante de tantas denominações autônomas, de entrar em cada uma delas diretamente e promover uma reforma. Nós não temos condições para isso. A Lutero teve essa vantagem porque havia uma só igreja em toda a Europa Ocidental, que era a Igreja Romana, e ele já dentro dessa igreja é capaz de trazer transformações àquela realidade. Existem quantas igrejas evangélicas? Maiores, menores. A cada dia que passa surge uma igreja. E não é por razão teológica, é porque um pastor briga com o outro. Um pastor queria pregar no domingo à noite, o outro pastor presidente não deixa. Aí ele rompe a igreja, se consagra apóstolo primeiro e já inaugura a sua outra comunidade. Então é esse cenário. Nós precisamos ser muito realistas para entendermos que como Lutero fez, nós não temos condições de fazer. Entretanto, a reforma é necessária. E como nós fazemos isso? Um ato muito simples. Os pastores têm que continuar abrindo a Bíblia e expondo a Escritura Sagrada. Simplesmente expondo a Escritura Sagrada. Porque, afinal de contas, foi isso que Lutero fez. Lutero escreveu para os nobres alemães? Escreveu. Mas, especialmente, o conteúdo de Lutero, que seria também o conteúdo de Calvino, era simplesmente explicar o texto bíblico, era simplesmente pregar, e pregar muitas vezes na semana. Então é isso que nós precisamos fazer. E observem, para quem acha isso pouco, o que tem acontecido com as igrejas
reformadas, as igrejas presbiterianas especialmente. Quantas pessoas que vêm de um cenário difícil do ponto de vista teológico e prático, como as pessoas têm vindo para igrejas reformadas. Eu creio que uma realidade aqui, assim como uma realidade nas igrejas da minha região, as pessoas têm ido e têm sentado nos bancos de igrejas presbiterianas com aquela liturgia muito bem trabalhada que outrora era chamada de fria, mas uma liturgia bem trabalhada, a leitura do texto bíblico, mas fundamentalmente a exposição do texto. E é assim que acontece a reforma, tanto na religião, nas igrejas, quanto também na vida das pessoas. Então, nesse sentido, cada um de nós é um reformador.